Antes da gente começar a discutir o diagrama de moléculas heteronucleares, vamos aproveitar que está aqui o diagrama para os orbitais moleculares do oxigênio e vamos fazer uma comparação, porque isso pode aparecer nas questões. A molécula neutra de oxigênio, quando essa molécula perde um elétron e quando ela ganha um elétron. Então ele pode perguntar, comparando os três, quem é paramagnético ou diamagnético. Pode perguntar, comparando os três, quem tem maior ordem de ligação. Pode perguntar sobre a energia de ligação e pode perguntar sobre o comprimento da ligação. Então não esqueça que quem tiver maior ordem de ligação tem maior energia de ligação. Então o comprimento da ligação tem que ser menor. Então vamos primeiro relembrar para o oxigênio O2 neutro. Qual seria a ordem de ligação? Já estão aqui os elétrons distribuídos, a molécula é diamagnética. Para fazer o cálculo então da ordem de ligação, 2, 4, 6, 8 elétrons em orbitais moleculares ligantes e tem 2, 3, 4 elétrons em orbitais moleculares antiligantes. Então 8 menos 4 dá 4, dividido por 2, 2. Então quer dizer que a ordem de ligação para a molécula de oxigênio, nesse caso, vale 2. Pois bem, se ela tem ordem 2, é uma ligação dupla. Agora vamos comparar o cátion e comparar com o ânion. Vamos fazer primeiro uma comparação com o cátion. Para comparar com o cátion, eu tenho que tirar daqui um elétron. Então, eu tenho que considerar esta molécula neutra e remover um elétron. Se remover um elétron, vamos ver como vai ficar a ordem de ligação para o cátion, quer dizer, para a molécula que perdeu um elétron. Então, ela tem elétrons em orbitais moleculares ligantes. Ela vai ficar com 2, 4, 6, 8. Menos elétrons em orbitais moleculares não ligantes. Então, vai ser 2 mais 1 deu 3. Então, tem que ser 8 menos 3, 5. 5 dividido por 2, 2,5. Então, observe que esta molécula tem uma ordem de ligação que corresponde a 2,5. Se eu comparo, então, a molécula neutra com o cátion, dá para ver que o cátion vai ter uma ordem de ligação maior. Maior ordem de ligação significa dizer que ela tem maior energia de ligação. Então, deve-se gastar mais energia para separar os oxigênios aqui quando é cátion do que quando é molécula neutra. Se eu comparo também a distância entre os átomos de oxigênio, aqui na espécie catiônica, a distância entre os átomos de oxigênio vai ser menor, já que ela tem uma ordem de ligação maior que da molécula neutra. Então, isso é importante e eles podem perguntar isso. Você só consegue responder quem tem maior e menor energia de ligação ou responder algo sobre a distância entre os átomos usando a ordem de ligação, que é usando a teoria do orbital molecular. Agora vamos pensar no ânion. Ele tem um elétron a mais que a molécula neutra. Então, se é a molécula neutra, antes disso, essa é a distribuição dos elétrons quando é uma espécie catiônica. Dá para ver que, assim como o oxigênio neutro, o oxigênio na forma de cátion é uma espécie paramagnética, já tem um elétron desemparelhado. Então, se colocarmos mais um elétron aqui, é a molécula de oxigênio neutra, e se for um ânion, tem um elétron a mais também. Agora, ao contar os elétrons em orbitais moleculares ligantes, 2, 4, 6, 8, menos elétrons em orbitais moleculares antiligantes, aí 2, 4, 5. Aí vai ficar 8 menos 5, dá 3, dividido por 2, 1,5. Quer dizer, então, que o ânion tem uma ordem de ligação de 1,5. Quer dizer, então, que das três espécies químicas, a espécie aniônica tem uma energia de ligação menor, já que ela tem menor ordem de ligação. E eu vou dizer, então, que nessa terceira espécie, a distância entre os átomos de oxigênio é maior. As três espécies, observamos que tem sempre elétrons desemparelhados. Então, qualquer uma das espécies, oxigênio neutro, na forma catiônica ou na forma aniônica, é uma espécie paramagnética, correto? Então, aproveitamos aí o diagrama, porque eles podem perguntar isso também nas questões. Então, é para reforçar como que é importante usar a teoria do orbital molecular, calcular a ordem de ligação, para a gente poder saber algo sobre a distância entre os átomos, que é o comprimento da ligação, e saber também uma previsão sobre as energias de ligação. Portanto, vamos agora fazer uma discussão sobre essas ordens de ligação, as energias de ligação e o comprimento da ligação, usando diagramas de níveis de energia com esses orbitais moleculares para agora moléculas heteronucleares. Nós vamos primeiro fazer o cálculo das ordens de ligação.
para as 3 espécies químicas derivadas do CO. Depois, no mesmo diagrama, faremos o mesmo cálculo para as espécies químicas derivadas do NO. Então, o diagrama que está aqui é um diagrama de orbitais moleculares para a molécula de CO. Então, observamos que aqui tem do lado esquerdo o carbono, os orbitais atômicos. Vamos colocar aqui então, esses são os orbitais 2p. Do lado direito, temos os orbitais atômicos para o oxigênio. Aqui o 2s, e aqui também vamos colocar os orbitais 2p para o oxigênio. Agora, completando a quantidade de elétrons, o carbono tem 4 elétrons de valência. Então, é 1s2, depois vem 2s1, 2s2. E ele fecha com 2p2. Então, 2p1, p2. Então, são os elétrons aí para o carbono. Para o oxigênio, distribuição eletrônica para ele, 1s2, 2s2 e ele vai ter 2p4. Então, tem que ser 1, 2, 3, 4 elétrons. Então, quando forma a molécula de CO, os orbitais atômicos S, a combinação dos dois, leva à formação de orbital molecular sigma ligante, sigma antiligante. Aqui, um dos 3 orbitais é bem provável, como a gente normalmente considera o orbital P na direção do eixo Z, ele estabelece uma ligação sigma com o orbital também na direção do eixo Z, orbital P do carbono. Então, um orbital PZ do carbono mais um PZ do oxigênio estabelece uma ligação sigma, então orbital molecular sigma ligante, então tem também um sigma antiligante. Os outros 2 que restam são os que estão na direção de X e Y, já que eles vão estabelecer ligações π sobre oposição lateral. Aí tem 2 orbitais π ligante, 2 orbitais π antiligante. Então vamos agora completar esse diagrama e calcular a ordem de ligação. Então, 2, 4 elétrons, distribuindo aqui então sigma, orbital molecular sigma ligante, orbital molecular sigma antiligante. Agora, preenchendo os orbitais moleculares formados a partir da combinação de orbitais atômicos P, temos que colocar então 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Então, obedecendo a regra de Runde, 1, 2, 3, 4, como tem que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons, faltam 2. Colocamos 2 elétrons aqui no orbital sigma ligante. Já fizemos a distribuição, agora a gente consegue calcular qual que é a ordem de ligação para a molécula de CO. Para fazer o cálculo da ordem de ligação, elétrons em orbitais moleculares ligantes. Então tem 2, 4, 6, 8. E só tem 2 em elétrons não ligantes. Aliás, só tem 2 elétrons em orbitais moleculares antiligantes. Então vai ser 2, 4, 6, 8. Menos 2, 6. 6 sobre 2 dá a ordem de ligação 3. Então, conforme o esperado, aqui a ordem de ligação é 3, o CO tem aí a ligação tripla. Agora vamos comparar com o CO na forma catiônica e na forma aniônica. Na forma catiônica, íamos remover um elétron. Se eu tirar daqui um elétron, vou tirar um elétron, o mais energético. Tiro aqui um elétron que está no subnível, melhor num orbital molecular, sigma ligante. Calculando então novamente a ordem da ligação, vai ficar 2, 4, 6, 7. Tem que ser 7 menos 2. 7 menos 2 dá 5, sobre 2, 2,5. Então a forma catiônica tem ordem de ligação 2,5. Quer dizer então que quando eu comparo as duas, a energia de ligação é maior no CO. Energia de ligação menor no CO na forma catiônica. Quando eu comparo o comprimento da ligação, o comprimento da ligação é maior na molécula de CO. Aliás, é menor na molécula de CO, porque se ele tem maior ordem de ligação, tem maior energia de ligação, então a distância entre os átomos é menor. Então a distância carbono-oxigênio no CO é menor do que a distância carbono-oxigênio na espécie catiônica. Como fica agora a espécie aniônica? Então, colocando mais um elétron aqui, seria o CO, molécula neutra. Como é uma espécie aniônica, vamos colocar mais um elétron. Então, coloco mais um elétron em um orbital π antiligante. Então, vamos lá. Ordem de ligação. 2, 4, 6, 8. Elétrons em orbitais moleculares ligantes. Menos 1, 2, 3. Elétrons em orbitais moleculares antiligantes. Então, 8 menos 3, 5. 5 dividido por 2 dá uma ordem de ligação
2,5. Então, vamos conferir aí esse resultado. Então, a espécie aniônica tem 2, 4, 6, 8 elétrons, menos 1, 2, 3. 8 menos 3 dá 5, sobre 2, 2,5. Então, observe que a espécie catiônica e a espécie aniônica têm a mesma ordem de ligação, devem apresentar a mesma energia de ligação e a mesma distância entre os átomos. Pois bem, agora, usando ainda esse diagrama, nós podemos calcular também a ordem de ligação para o NO e para espécies provenientes do NO, que já apareceu em questões comparar assim, ó, NO forma catiônica com CO. Compara CO forma catiônica com NO forma catiônica. Então, eles costumam comparar as ordens de ligação, CO com NO, e comparar também a distância entre os núcleos e as energias de ligação. Então, se eu for agora usar esse diagrama para fazer do NO, nós vamos considerar que aqui é o nitrogênio. Então, a diferença de energia vai ser até pequena, né? E aí forma uma molécula de NO. Então, a diferença é que o nitrogênio agora ele tem um elétron a mais aqui no subnível P. Então, quando eu for fazer a distribuição eletrônica, tem que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É exatamente essa espécie que está aí. Então, estão distribuídos elétrons. Então, como que eu calculo a energia de ligação? Se é para NO, neutro vai ser 2, 4, 6, 8. 8 menos 1, 2, 3. 8 menos 3, 5, sobre 2, 2,5. Então, o NO ele tem uma energia de ligação que corresponde a 2,5. Aliás, uma ordem de ligação. Agora, compara. Se eu for olhar a energia de ligação do NO e do CO, a energia de ligação do CO tem que ser maior que a do NO, já que o CO tem maior ordem de ligação. No CO, então, os átomos estão mais próximos. A distância entre carbono e oxigênio no CO é menor do que a distância entre nitrogênio e oxigênio no NO. Agora, se essa é a espécie neutra, vamos fazer o cálculo para o ânion. Vamos acrescentar um elétron. Se colocar um elétron, tem que colocar um elétron aqui, ó. Ordem de ligação, então, 2, 4, 6, 8. 8 menos 1, 2, 3, 4. 8 menos 4 dá 4, sobre 2, 2. Ordem de ligação, então, do NO na forma catiônica, 2,0. Observe que, quando tira um elétron, tanto no CO quanto no NO, a ordem de ligação diminuiu. Diminuir a ordem de ligação significa dizer que a energia de ligação diminui e a distância entre os átomos aumenta. Agora, se for uma espécie aniônica, aí tem que ter um elétron a mais que o NO. Aliás, esse 2 aqui está errado, né? Eu usei o ânion, então tem que ser 2,0 aqui. Agora, a espécie catiônica. Na espécie catiônica tem que ter um elétron a menos. Então, esse é o ânion. Tirei um elétron, NO neutro. Tirei mais um, NO na forma catiônica. Então, essa seria a distribuição dos elétrons nos orbitais moleculares para o NO-. Bom, se essa é a distribuição dos elétrons, vamos então calcular a energia, a ordem de ligação, né? Então, 2, 4, 6 elétrons em orbitais moleculares ligantes menos 1, 2 elétrons em orbitais moleculares antiligantes. Então, se fica 2, 4, 6, 8. 8 menos 2 dá 6. 6 sobre 2 dá 3. Então, a ordem de ligação aqui para o NO, mais, né, na forma catiônica, é 3,0. Então, observe que eu tinha feito um comentário que não estava adequado. Quando tirar um elétron do CO, a ordem de ligação diminui. Quando tira um elétron do NO, a ordem de ligação aumenta. Então, dessas espécies que estão representadas aqui, o NO na forma catiônica e o CO neutro tem maior energia de ligação. A menor energia de ligação tem que ser no NO-, já que ele tem uma ordem de ligação mais baixa. Então, tome cuidado que eles costumam perguntar algo sobre essas duas moléculas. Professor, esse diagrama e os outros, eu vou ter que guardar isso para fazer a prova? Vai. Porque quando cai no IME no ITA, ele não apresenta o diagrama. Então, o conselho, você vai ter essa aula aí para você assistir novamente. Assista ela várias vezes, refaça esses diagramas e faça isso agora e faça isso também na véspera da prova, porque aí já tem pouco tempo que você viu, dá para você lembrar com maior facilidade. Assim fechamos então o nosso módulo de número 9, que é o módulo de ligações covalentes 1. Um abraço, gente!